Olá, amigos do Estudando Livros Espíritas. Vamos começar hoje mais um capítulo do Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, capítulo 13, a Abadia dos Beneditinos. E quem vai falar para nós sobre esse capítulo é a Flávia Policarpo, nossa expositora, diretamente de Toulouse, na França. Então é uma gravação muito especial, porque todos sabem que a França é a terra do Eustáquio. E amanhã, 14 de julho, comemora-se a queda da Bastilha, uma data muito importante aí dentro da Revolução Francesa. E a Flavinha vai comemorar, então, hoje lá na França, depois das gravações. E vai falar um pouquinho para a gente também dessa data tão importante, além de abordar as questões do capítulo. Flavinha, a palavra é toda sua. Muito obrigada pela sua participação aqui no livro do Eustáquio. Eu que agradeço ao convite da espiritualidade por permitir participar desse trabalho, da Julie, que está aí coordenando com grande maestria e muito esforço, né? Acho que esse é o grande trabalho. E para mim é uma alegria estar aqui hoje, gravando. A minha gravação recai bem no período que eu estaria aqui na França, assim como eu estou aqui é uma terra para mim, é a terra do meu espírito, feliz, e retorno dessa vez aqui feliz. E vejo como uma oportunidade estar aqui em Toulouse, visitar lugares, estar aqui em contato com uma cidade como essa, que ela é da época do Império Romano, então ela respira os tempos de Eustáquio, né? E, então, penso que vai ser um trabalho muito especial também, até mesmo pela questão espiritual, essa oportunidade de estar aqui fazendo essa gravação, considerando que é um trabalho espiritual, então é um trabalho não só para mim que estou aqui, mas para tantos espíritos que podem estar sendo trabalhados, como colocou a Julie, amanhã comemora-se o 14 de julho, é uma data muito especial, sobretudo para o Ocidente, mas de uma forma geral para o mundo, que é o momento onde houve a queda da Bastilha, que o momento onde se inicia a nossa era atual, do ponto de vista da divisão histórica, então a idade contemporânea, que aqui estamos hoje, ela iniciou-se, né, ela teve início aí com a Revolução Francesa, que também eu adoro história, eu adoro a Revolução Francesa, o estudo da legislação, né, como advogada nessa encarnação, a gente passa pelo estudo da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi proclamada nesse período da Revolução Francesa. Então, foi a primeira vez, desde que nós temos conhecimento do estudo da civilização, em que se reconheceu essa questão de homem, né? O homem no centro do mundo, o homem no centro do direito. Então, o homem no sentido geral de humanidade, que hoje é o termo que a gente usa, mas na evolução do direito, o homem ele tinha essa figura de humanidade, né? Então, por isso que quando a gente olha, isso é uma pesquisa que eu fiz no estudo, quando a gente olha os 17 itens que compõem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, ela tem a ver com as leis naturais, que é o direito à vida, à liberdade, o direito à liberdade de crença, a igualdade entre homens e mulheres. Quando a gente faz esse confronto, tem uma grande similaridade entre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e as leis morais que foram organizadas por Kardec. Isso é um estudo pessoal que eu fiz dentro do estudo do direito. Então, quem tiver curiosidade, quem nunca leu os 17 artigos, estará lá as 10 leis morais, de alguma forma, a gente vai encontrar lá. Então, é uma legislação que traz um avanço para nós, enquanto humanidade, e traz um marco nesse desenvolvimento da humanidade, é onde as pessoas começam a ser reconhecidas como pessoas. Né? As crianças, a partir daí, vão começar a ser enxergadas como crianças. Isso a gente, tendo esse olhar histórico, para quem já viu palestras que me acompanha, eu sempre vejo com esse olhar do contexto histórico. Quando a gente entende o contexto histórico, a gente entende o que aconteceu naquele momento, compreende o que se passou e o que a gente pode mudar. Né? Conhecer a história, conhecer o passado, entender o presente para a gente modificar o futuro. Isso é para tudo. E conhecer a história de Eustáquio permite que a gente entenda, naquele momento histórico, o que se passou com ele, o que se passou com a mãe dele, que a gente vai falar na história de hoje, como era o universo da mulher, a mulher do Eustáquio, e especificamente aqui o estudo que eu fiz, que é da Abadia dos Beneditinos, e é um ponto central para a gente entender por que ele escolheu a Abadia dos Beneditinos, com tantas ordenações religiosas, e por que aquela. E aí eu fiz uma pesquisa que bem interessante para trazer aqui para o estudo, porque esse é o meu perfil de estudo. Né? Talvez por isso que tenha sido atribuído a mim o capítulo.
Então, cada palestrante, cada um estudioso tem um olhar diferente e a espiritualidade vai usando o que tem cada um de interesse, de habilidade, de talento desenvolvido. Então, eu vi nesse capítulo uma oportunidade de eu estudar algo que eu já tinha lido sobre a Abadia dos Beneditinos, o livro espírita, e eu pude trazer. E realmente a questão histórica ela é muito importante até para a gente viver no mundo de hoje, entender por que nós estamos nesse momento, né? Para que a gente possa modificar daqui para frente. E o estudo do livro do Eustáquio nos mostra, nós tivemos um passado, estamos nesse momento da humanidade, o que a gente pode fazer daqui para frente com entendimento e com conhecimento. Então, o capítulo que nós vamos tratar hoje é o capítulo 13, Abadia dos Beneditinos. Nesse primeiro slide, a gente vai ter aqui o resuminho da organização do nosso estudo. Então, primeiro, eu vou fazer uma breve explicação, né, fazer as conexões dos capítulos passados, trazer o finalzinho do último para a gente fazer o link com o que está aqui no estudo de hoje. Vou trazer na parte 2 esse contexto histórico da Abadia dos Beneditinos, que é a pesquisa que eu fiz, e fazer a conexão com os princípios da doutrina, que vai falar sobre a questão do parentesco espiritual e o parentesco corporal. E a nossa conclusão, para que a gente possa, então, fechar o nosso estudo. Ressalto aqui que essas imagens, as imagens que eu usei, elas foram criadas por inteligência artificial. Eu usei o Gama app, então acho que a gente tem que trazer a fonte, né? Como tudo vai ter a fonte, então eu usei essa inteligência artificial. Então, para a gente ver que a história, a gente vai evoluindo. Então, quando a gente olha para a história e entende, parece que o mundo não evoluiu, de Eustáquio para cá, pouca coisa mudou, em alguns aspectos, no moral, sim. Mas no intelectual, olha o nível que nós estamos hoje. Então, agora o passo da humanidade é desenvolver o moral, porque no intelectual a gente já está nesse nível. Então, estamos batendo no limite do intelectual, mas e o moral? Eles têm que caminhar juntos. E a trajetória de Eustáquio nos mostra isso. Quando ele começa a evoluir no moral, o material vai ficando para baixo, mas a inteligência vai permitindo que ele consiga evoluir cada vez mais. Né? Que inclusive é o que está no Evangelho, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, o material vem junto, mas quanto mais a gente tem inteligência, mais responsabilidade a gente tem sobre essa, e mais a gente pode modificar o nosso futuro e a evolução da humanidade. Daqui a pouco a inteligência artificial ela vai ser capaz de fazer quase tudo, então só vai restar ao homem mesmo se evoluir-se moralmente, né? Exatamente. Ela não vai nos substituir, ela vai igualar muito, inclusive eu estudo muito a inteligência artificial, está chegando em muitos níveis, inclusive, de entender o nosso psicológico. Experimentos científicos já estão sendo feitos a partir do robô, mas o material humano, o trabalho humano, manual, intelectual, é isso que vai ficar. Então, nós precisamos ter cada vez melhor desenvolvimento das nossas habilidades emocionais, intelectuais, sociais. E aí é onde eu percebo, e onde a gente vai estudando, que é onde a inteligência artificial vai bater no limite. Eu vou precisar desenvolver e fazer aquelas profissões, aqueles trabalhos que exijam o humano, que a máquina vai trabalhar por nós em muitos aspectos. Né? Então, agora vamos fazer uma breve recapitulação dos capítulos anteriores. Então, nós estamos num ponto em que Eustáquio vai para a abadia. Então, se nós pensarmos desde o primeiro dos capítulos, e especificamente no 6 e no 7º, é onde Eustáquio faz o pacto de separação com o Tergô. Eles eram amigos espirituais das trevas, né? Então, esse é um ponto muito importante quando a gente estuda a questão dos obsessores. A gente acha que o obsessor é aquela pessoa que está nos atormentando. A obsessão, como já foi muito bem dito em outros trabalhos, aqui outros capítulos, ela é uma questão de mão dupla. Só sou obsediada se eu permitir, é conexão de pensamento. E os obsessores não são só pessoas ou demônios, espíritos maus que nos atormentam e nós somos vítimas. Não é? Os espíritos obsessores, primeiro que espírito mau não existe. Nós estamos em condição de maldade porque nós estamos ainda afastados da lei divina. Quando Deus nos cria simples, sem conhecimento, todos iguais, cada um tem um caminho. Né? A gente vai falar um pouquinho na parte da análise da doutrina, mas para a gente entender que ninguém é mau, é que nós não estamos ainda maduros para só vivermos na lei do amor, né? Dentro das leis naturais da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o direito da liberdade, mas tudo com responsabilidade, respeitando o outro, para que eu possa exercer o meu direito de ser, o meu direito de existir. Não é? Então, quando o Tergô se separa
Eustáquio, naquele momento eles eram grandes amigos e eles tiveram uma divergência e a partir desse momento eles rompem. Então as obsessões muitas vezes elas decorrem, elas dão início de grandes amigos. Aqui nesse momento são dois amigos que resolveram divergir de como agir na maldade. Eles tiveram planos diferentes. Mas muitas vezes o que acaba acontecendo em situações como essa, ou como a gente está aqui com o Eustáquio vai vendo, nós estamos em um ponto que nós já estamos melhores do que nós já fomos, e tem espíritos mais evoluídos que estão melhores do que a gente, como, por exemplo, a equipe que está cuidando de Eustáquio. Então, nós fomos amigos dessas pessoas, e em algum momento desses espíritos a gente não quis mais ir para o lado da maldade. E tem uns que não concordam. Então, esses também são outro tipo de obsessores. São espíritos que foram muito amigos, agora você resolve ser boazinha e você não quer mais fazer a maldade. Então, esse é um outro ciclo que a gente desenvolve, pode ter como espírito que ainda está na maldade, e tem aqueles que estão caminhando para sair desse estado e entrar em harmonia com a lei do amor, que é exatamente essas 15 encarnações, os 15 séculos e as 17 encarnações. Pois bem, quando eles se separam, eles têm planos diferentes, porque o Eustáquio traz uma inovação, e toda inovação causa confusão, isso desde sempre. Né? Eustáquio diz o seguinte: olha, essa situação aqui de ficar obsediando a maldade pelo sangue, pelo material, né? Eu tenho um outro plano, nós vamos atacar o intelectual, nós vamos atacar para pegar no moral, ou seja, ele foi mais inteligente negativamente, nesse sentido de entender, vamos pegar pelo moral, pelo material não está dando muito trabalho, e lá a gente vai ter melhor resultado. Não é? E quando a gente pensa que as questões mais ardilosas, as questões mais delicadas, elas passam pela manipulação. A manipulação da boa intenção, a manipulação de uma pessoa que convence com a outra de fazer uma maldade, é o pensamento, aquele que planta a maldade, não tem? Eu tô aqui com um pensamento, você vai lá e planta. Esse é o pior, é a forma mais perversa, é você usar o intelectual para causar o mal. Né? Porque você está usando a inteligência, e a gente volta que a inteligência é o mecanismo que nos leva a melhorar na evolução. Se eu ataco as pessoas que ainda não estão moralmente preparadas e ainda estão fragilizadas, mas já estão num nível intelectual elevado, como eram os monges naquele momento histórico, né? Estão com a questão econômica, estão com o poder, genialmente, infelizmente a gente vai dizer, ele teve uma ideia brilhante. O Tergot, ele não concorda com o plano de Eustáquio, ele quer continuar obsediando os exércitos, pegando pela questão do sanguínea, né, material, e ele não quer essa nova ordem, ele não quer essa inovação trazida por Eustáquio. Né? Então, Tergot diz o seguinte: vou seguir com o meu plano e vou atacar, então, o que depois se chamou de os Templários, que foram para uma outra região da Europa. Né? E quem ficou de fiel escudeiro com ele foi o Gideão e o Razuc. Esses dois eram amigos e falaram: não, tá bom, a gente gostou. E muitas vezes, quando você traz uma inovação, são poucos que ficam ao seu lado. Aqui é inovação negativa. Né? Mas quando a gente traz o conceito de inovação, muitos resistem e não querem enxergar que, infelizmente, essa foi uma jogada genial que o Eustáquio teve, porque ele já era inteligente, ele já era general, as habilidades que ele desenvolveu do ponto de vista de espírito, ele ainda não estava sintonizado com a lei do amor e ele ainda estava muito ligado aos instintos e às questões materiais, que é a primeira fase do livro. Pois bem, aí ele planeja que ele vai, então, atacar os monges beneditinos, a ordenação beneditina, porque era lá que ele ia conseguir, através da inteligência, do poder e do dinheiro, penetrar aqueles espíritos que estariam nesta condição de cristãos, né, a serviço de Jesus, mas que no fundo eram muito fragilizados e que ainda estavam usando o poder. Ou seja, ele observa a oportunidade dessas pessoas que usavam a toga da igreja naquele momento, né, como uma carapuça para poder praticar crimes, para poder usufruir do poder, dinheiro. E dentro do que a gente estuda, então aí a gente tem sempre que trazer a visão histórica. A igreja no sentido de uma organização política, econômica e social. Então, a evolução da igreja. Então, Jesus não criou nenhuma religião. Então, tudo isso foi criado por nós, humanos inteligentes. E tem toda uma evolução da igreja, na história da igreja, que muito se conecta com os nossos próprios direitos ocidentais, que nós vivemos, inclusive aqui no Brasil, que vem do direito romano. Eles têm uma conexão.
E esses direitos vão evoluindo em função muito do que nós temos hoje no nosso próprio direito brasileiro, origina das regras da igreja, que queria o poder, que queriam as terras, que precisava alimentar aquela riqueza, né, por meio de uma série de questões que não vamos entrar aqui no detalhe, porque não é uma aula de história, nem eu sou habilitada para isso. Mas, enfim, o foco é o contexto histórico. Né? E aí, então, ele escolhe a abadia dos beneditinos, e aí depois, na segunda parte, a gente vai entender que aquele momento que ele decide tinha toda a pertinência naquele momento da humanidade para ele escolher, infelizmente, brilhantemente, aquela ordenação. Aí depois ele é resgatado, ele vai para Alvorada Nova, e aí começa então o processo, que é onde a gente começa a conhecer as reencarnações, que a gente começa a estudar o desenvolvimento dele. Então, também, como é trazido na introdução do livro, essa não é a primeira encarnação dele, não é? Ninguém que é criado como espírito já começa nesse nível, ainda que ruim, mas ele já tinha uma série de encarnações passadas, que a gente não sabe quantas, pouco importa, mas é ali o corte que ele começa o processo de aceitação, ainda que muito rústica, mas o seu espírito já começa a aceitar a ajuda que ele quer se transformar. Só que a transformação, ela é muito lenta. Né? E é então que ele é resgatado, ele vai para a Alvorada Nova, a sua mãe Nívia, que faz esse resgate junto com a equipe espiritual, e lá ele então começa esse processo dos planejamentos reencarnatórios. Então, na primeira encarnação, que já foi objeto aqui de estudo, ele vem como Carlo, e ele nasce no sul da Itália, em Consenza. Ali é a primeira encarnação que mostra no livro que ele participa. E aí ele quer voltar para a França, ele quer voltar para aquele ambiente, né? Eu vou dizer que é muito gostoso. Quando ele fala, mas não dá para fazer mais uma encarnação na França, né? Falei, me identifiquei com esse ponto do livro. Enfim, reencarnei no Brasil, tenho meus atributos lá, mas eu tenho um pezinho aqui. Aí ele fala, não, vamos lá, negociou até que a mãe conversa com ele e ele aceita. Aí, lógico que ainda não dá certo, porque a evolução não é em saltos, ele não consegue melhorar, ainda piora a situação dele, né? As agravantes e atenuantes, ele vai agravou a situação dele. E aí ele volta na segunda encarnação, aí já é compulsória. Aí não tem escolha. É naquele sentido, agora você precisa disso, e aí ele volta numa condição muito ruim, justamente para tentar desenvolver o olhar de aprendizado, enfim. Então, ele agrava porque ele é revoltado, ele volta pobre, enfim. Então, ele é compulsório nesse sentido, ó, não tem negociação. Tem horas que a espiritualidade ou a lei divina diz, agora você não pode escolher. E aí ele volta como Pietro. Bom, aí encerra essa daí e a gente passa, então, a chegar no estudo de hoje, que é ele como Giscard, Antoine Giscard, e depois ele vira o Victorious. Essas imagens estão no livro. Então, eu montei a apresentação a partir dos desenhos que foram psicografados. Então, esse é o Eustáquio, nessa encarnação que a gente vai tratar agora, e ele muda de nome quando ele vai para a abadia, e ele vai se chamar Victorious. Então, essa é a imagem que é trazida pelos espíritos. Então, a gente vai falar só um pouquinho do final do capítulo anterior, para a gente ter a conexão, porque esse capítulo é uma continuação, e a gente vai terminar aqui vai ter um desfecho, mas o final dessa encarnação dele, a terceira etapa do nosso seriado aqui, vai ficar para outro estudo. Giscard, Antoine. Ele vem na França, ele nasce na corte de Carlos Magno. Então, naquela época, o Império Carolíngio, que é o que a gente estuda, fui recapitular, ele pegava a França, a Alemanha, Bélgica, um pedaço da Alemanha, um pedaço da Itália. Então, veja, nesse pedaço, um pedaço da Alemanha, um pedaço Bélgica, Holanda, França, uma parte da Itália, era esse Império Carolíngio. Nesse cenário é que também vai se desenvolver a abadia. Então, veja, vai pegar a Alemanha, que é um pedacinho que Tergou vai para lá, né? Vai estar lá na Alemanha. Então, tem a conexão. Então, ele se casa com a Constance, que é uma italiana muito rica, e o casamento com ela fez com que ele ficasse ainda mais rico. Nada de novo para aquela época. Pessoas ricas casavam com pessoas ricas. Então, a condição da mulher, né, ela dependia da condição de onde ela nascesse. Se ela nascesse numa família rica, ela ia ter um casamento rico. Não necessariamente feliz, grande parte não era feliz. Grande parte, a mulher, nesse sentido, a mulher era nada, ela não tinha identidade pessoal, não tinha direito, ela não tinha direito a nada. Ela era uma mercadoria, como os escravos. Mulheres e as pessoas escravizadas tinham o mesmo valor, que isso vem mais para frente a questão.
mas focando na mulher. Então, ele casar com uma mulher muito rica, está tudo de acordo com as leis da época. Ela ser infeliz no amor está dentro das regras daquela época. Ela ser traída, como acontecia aqui, que ele tinha 1000 casos com as mulheres, isso estava dentro da época. Por isso que evoluiu. Em algum momento a gente não aceitou mais esse comportamento, mas a gente tem que estudar e ler com o olhar da época, não é? E aí, então, ele tem esse casamento, ela tem uma filha, e a parte final do capítulo 12 é onde entra o gancho porque que ele vai para a abadia. Então, ele está lá numa festa, e quando ele está lá para ser apresentado com toda aquela pompa e circunstância, né, para ser recebido pelos convidados, enfim, entra uma pessoa, que é o Ricardo von Bier, que é um alemão. Esse é um rapaz que vem da região de Ruhr, é o conde de Ruhr, que era o seu pai. Ele invade a festa e ele anuncia ali, de uma forma para todo mundo ouvir, que ele estava ali para matar o Eustáquio, no caso, nessa encarnação, o Giscard Antoine, que era o conde, e ele arremessa um punhal. E ele arremessa de longe para tentar matá-lo. E ele diz: Você desonrou a minha família. Quando você foi me visitar no meu casamento, você acabou seduzindo a minha mulher e tirou a virgindade dela. Isso naquela época era gravíssimo. A mulher tinha que ser virgem para casar. E é muito perverso e cruel ele ter feito isso com ela, né? E aí a gente pode fazer uma análise até um pouco mais profunda. Ela foi seduzida ou ela tinha alguma escolha? Pode ter sido seduzida porque ele podia ser um galã no sentido de sedutor, mas pouco provável, fazendo uma avaliação aqui histórica, de que ela precisava da virgindade para poder se casar. Então, talvez ela tenha que ter revelado o que aconteceu para poder se casar. Tanto que aí ela casa com ele. Né? Então, esse fato é muito perverso. Né? Ele tirar a virgindade na véspera ali, na hora próximo do casamento. E ele vem se vingar porque aquilo manchou a honra da família naquele momento. Naquela época histórica, a legítima honra da família, da mulher, ela foi lesionada, ela foi lesada a imagem, enfim, aquilo arruinava. E naquele momento, os duelos, matar-se pela desonra da pessoa, do ponto de vista econômico, social, justificava se matar por qualquer coisa. Né? Por isso que as pessoas andavam armadas com espada, né? Porque elas eram legais. É porque elas tinham que estar alerta o tempo inteiro, né? Devia ser bem cansativo isso. Só para a gente relembrar, o Eustáquio, né, que é o nosso Giscard, ele tem um relacionamento sexual com a Gabriele, que era a futura esposa do Ricardo. É isso, né? Isso, que a Gabriele é a futura esposa do Ricardo, e aí o Ricardo que vai lá e tira o punhal, e aí nisso ele não consegue matar, como os empregados e o mordomo, o Gorro, determina então que fosse levado para a abadia, que naquele momento era onde tinha recurso. Né? Quem dominava a ciência era a igreja. Então, qual que era o melhor hospital? Não existia hospital naquela época. Mas a abadia tinha os melhores recursos, né? Que tinham as pessoas que cuidavam. E aí, nisso, tem o diálogo que ela diz que não quer e o Gorô diz que não, nem dá ouvido para ela se sente humilhada, ela e a filha Caroline. E até então a filha fala: Olha, se ele que é o mordomo não te respeita, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fugir para a Itália. Porque se ela vinha de uma família rica, ela tinha condição de poder viajar. E aí, então, as duas fogem. Aí acaba o capítulo e começa o nosso capítulo, que é o capítulo 13 de hoje. Quando ele chega lá na Badia dos Beneditinos, ele ainda é chamado de Conde de Giscard, né? E ele vai virar o Vitórius, que é o prior, e depois, nesse capítulo, ainda vai virar o bispo de Lyon. E aí, esse Ricardo, ele vai para lá também, ele é preso, é torturado, de uma forma bem cruel, como já foi trazida pelo Sancler, que também estava dentro daquela época não era humano, mas estava dentro da regra. Ele é torturado, ele acaba morrendo e desencarna. Nesse momento, então, nasce o filho do Ricardo, lá com a Gabriele. Só que esse filho, o Klaus, é criado pelo avô paterno na região de Estrasburgo, pois o avô sabe que a Gabriela, esposa do Ricardo, teve o um relacionamento com o Giscard. Então, na dúvida, o avô pega e tira o filho da Gabriela. A Gabriela entende porque havia a chance de ser revelado que o Klaus seria filho do Giscard. Mesmo assim, o avô dá o nome da família a ele e o cria para a vingança. Então, o Klaus, ele é criado para vingar a morte do pai.
Esse é o objetivo da vida dele. Então, ele é criado, o avô tinha muito dinheiro, tinha muita influência nessa região da Alemanha. Ele se torna general do exército local, porque o avô que patrocina. Né? Então, ele teve todo o apoio para se tornar um grande guerreiro. Mas tudo criado para odiar e vingar a morte e caçar o Giscard. Ele foi criado para isso. Nesse momento, quando ele começa, então, a ser como general, ele começa a sua busca, a sua caça, e é justamente nos lugares aonde estão as abadias. Então, ele vai atacar as abadias. Esse é o plano do avô com ele. Então, ele sai da Alemanha, vem para a França, e ele vai começar a atacar as abadias, a saquear, destruir, porque ele quer achar o Giscard. E ele sabia que ele tinha poder dentro da igreja, né, dentro das abadias. Só que nesse momento, o Giscard Victorius não tem essa noção. Em algum momento, né, ele passa para a condição de bispo e ele vai para Lyon. Então, o bispo é um cargo maior do que o do prior, e aí ele começa a ter mais poder. E lá, nessa abadia, na região de Lyon, que está já mais perto, já está mais para o norte da França, mais próximo da Alemanha, não é? Não fica muito claro aonde ele estava aqui nesse momento, mas ele já vai mais para cima, na região da Alemanha, e ali ele fica, e aí também é descrito quando ele chega, que o lugar dele era muito suntuoso, ele tinha um bom gosto para arte, o ambiente de trabalho dele era altamente rebuscado, e os monges beneditinos, eles tinham como característica copiar os livros, eles produziam arte, é nessa época que tem muita produção intelectual, estava tudo dentro das abadias, era onde tudo acontecia do ponto de vista intelectual, né? O poder estava ali dentro, a economia estava ali dentro, tudo tinha essa manipulação por conta da igreja, porque a igreja estava em todos os lugares. Não é? E quando ele vai para Lyon, vai com esse objetivo. Ele deixa o cargo de prior para o Gorô, que era aquele mordomo, que quando ele vai para a abadia, ele diz: eu vou ficar aqui preso, porque eu preciso ficar aqui dentro para me proteger, né? Estou desonrado, né? E vão mandar de novo outra pessoa, então eu vou me fortalecer aqui dentro. Então ele se torna procurador, o Gorô, e cuida dos bens do Giscard. Quando ele vai promovido para Lyon como bispo, ele passa o cargo para o Gorô, ou seja, ele mantém o poder ali, ele continua, ele vai de um lugar para o outro, mas ele continua alimentando, porque o que trazia como o cargo dele, do Victórios, foi comprado, não é? Ele comprou o cargo. Não, e o Gorô fica como um testa de ferro dele, né? E ele continua mandando indiretamente. É o nome de hoje, vamos atualizar, é a mesma situação com nome diferente, é o laranja. Ele é o testa de ferro, ele é o laranja, e ele vai continuar administrando e mantendo o poder. E também ele se beneficiava, ele também com certeza enriquecia. Então, veja, esse tipo de relação, ela existe até hoje. Né? Aquele que tem o poder e tem sempre um fiel escudeiro. Tanto no bem quanto no mal, se a gente observar, tem sempre alguém que está ali lado a lado o tempo inteiro. Não é? Nesse caso é negativo, eles ainda estão no mal, agindo no mal, eles não são maus, eles estão agindo no mal, né? Longe dos princípios cristãos, que é o princípio do amor, não é nem só cristão, é um princípio universal que é o amor. Não é? E aí, a partir de então, Victorius se torna o bispo de Lyon. Aí, já passando para a parte das notícias, o que aconteceu com a Constância e com a filha dele, Carolina, ele recebe a notícia que elas morreram, a filha morreu de tuberculose, e a esposa, como vai fechar o capítulo, ele manda matá-la. Ou seja, ele fica feliz, ele comemora e diz: agora estou vingado. A filha morreu porque é uma coitada, né? Enfim, a vida se encarregou, mas a mulher, a Constância, como ela teve um outro desfecho, ele acabou mandando matá-la. Pois bem, tá lá ele já como bispo de Lyon. Aí agora vai entrar as questões familiares que vão ser reveladas no capítulo, não é? A origem de Giscard. Ele recebe a visita já como bispo da sua mãe, que é a Madame de Busson. Então, um dia ela aparece lá e ela diz: olha, eu vim aqui de novo, né? Ele a maltrata, lógico, né? No sentido de que a gente vai entender por quê. E ele tem um irmão que também se tornou bispo, que é o bispo de Orleans, que é uma outra região na França, que é o Marcel, né?
E aí, ele fala, eles começam a ter um duelo entre eles, do ponto de vista da igreja, o conde de Lyon com o conde de Orleans, querendo se destruir, né, numa rivalidade muito absurda, e ela vem pedir para intervir, para que ele pare de brigar com o irmão, porque ele tinha mais poder que o irmão, né, ao que parece dentro do livro. E ele fala, olha, você não é minha mãe, não sei quem é você, ele é seu filho, mas ele não é meu irmão. E aí ela conta, né? Ela sai de lá muito abalada, mas uma coisa que me chamou a atenção, e depois a Julia até vai trazer um pouquinho sobre essa questão, é que ele, mesmo com toda a dureza, ele não expulsa ela de cara. Ele não expulsa ela, ele deixa ela entrar. Porque tem situações que a mãe nem é permitida, ou então ela entra e ela é arrancada. Então, o que me chamou a atenção agora, relendo para a gravação de hoje, porque a gente relê várias vezes o capítulo, me veio essa observação. Ao mesmo tempo que ele permite, ele não repudia de cara. Ele deixa ela entrar. Então, vejo isso, faço uma leitura aqui nesse momento de que ele estava ali um pouco aberto. Não estava tão assim repugnante a ela. Ele conversa com ela, ele permite o diálogo, ele só fala: olha, ele não é meu irmão, você não é a minha mãe. Ele permite o desenvolvimento de uma conversa. Então, assim, de uma certa forma, ele poderia de imediato nem permitir que ela entrasse. E quem contaria essa história seriam os espíritos. Mas naquele momento ele já está um pouco aberto para ouvi-la e recebê-la. Então já mostra uma pequena abertura de que ele já está evoluindo, de que ela já é alguém que tem alguma conexão com ele. Né? Ele traz esse respeito, ainda que de uma certa forma, para aquela mãe, por mais primitivo que fosse esse respeito. E ela sai, e aí é onde conta a história do porquê que ela vai intervir, e quem é esse irmão que começa a aparecer, que é o bispo de Orleans. Então, conhecendo agora a história da família do Giscard, essa Madame de Busson, que aparece como mãe que vai visitá-lo, ela trabalhou na casa do Duque de Antoine. E aí, a esposa dele, o filho nasceu, o bebê nasceu e morreu no parto. Né? E aí os médicos alertam que, olha, pode ser que ela não possa mais engravidar. Ou seja, naquele momento, ela ficou desesperada, então a maternidade naquele momento era muito comum morrer no parto, muitas mulheres morriam no parto, no caso ali ela sobreviveu, e por não poder ter um filho, que também era importante ter um herdeiro, né, do ponto de vista social, ter um filho era muito importante, ela tinha um filho homem, mais importante ainda, dentro da estrutura social, né? E ela vende o bebê e ele passa a ser adotado, então, pela família, e aí ele fica como o filho do duque e da duquesa de Antoine. E ela, como governanta, ela cumpre a parte dela e vai embora. Então, na verdade, já é uma outra nova encarnação que ele é adotado. Isso aparece muito, né? Não só nesse livro, como em muitos, que era muito comum. A mulher engravidava, não se sabia de quem era, e ela, se ela não tivesse um casamento, ela não tinha muita condição de viver de uma forma digna. Então, essa questão da maternidade realmente faz parte do que acontecia naquele momento. Não aconteceu só com ela, né? Enfim. E aí ela vai para Orleans e ela tem um segundo filho, que é o Marcel. Esse Marcel, então, é criado pobre, porque ela era pobre, e ele descobre, então, que tem um irmão e que o irmão tornou-se rico, e o Giscard, ele descobre que ele é adotivo depois que o pai morre. Então, quando o pai morre, ele deixa uma carta, conta a história para ele, de que ele não era filho dele nem da mãe, conta exatamente isso que foi trazido aqui nesse momento, e ele não se abala, porque ele tinha muito essa questão material, ele estava ali, e também, por um lado, assim, ele foi criado por aquela família, essa família é a minha família, né? Enfim, e ele assume o dinheiro da família, fica mais rico porque casou com uma mulher rica, enfim, ele não quer nem saber do que aconteceu. Só que o Marcel, que é o irmão, ele é criado com raiva, porque ele desde sempre já sabe que tem um irmão que é rico. E aí ele se revolta e ele acha que o irmão tinha que ajudá-lo, sobretudo quando ele descobre que ele tem um irmão que tem uma família, e aí a única forma que ele encontra de crescer e ficar rico era através da igreja. É onde ele entra como um membro da igreja, ele começa uma vida religiosa, que era uma forma de você ascender na sociedade. Então veja como realmente o poder da igreja, até para quem era muito pobre, dependendo do seu ânimo, da sua intenção,
você podia ascender, como aconteceu com o irmão. Ele ficou rico, poderoso, tendo uma origem pobre. Então, se pensar, ele teve uma ascensão ainda mais dentro da igreja, como pobre, ele chegou no mesmo nível do irmão que já nasceu rico. Né? Então, para a gente ver como que funcionava aquela estrutura de poder. E aí, então, chega um ponto até que ele fala para a mãe, eu queria que eu tivesse sido vendido. E aí ela fala que isso é um absurdo, porque ela também vai intervir com ele. Né? E aí ele fala, olha, isso aqui é um problema nosso, em algum momento ele diz, olha, você não é minha mãe, eu não quero saber de você, e aí ela pega e parte para Paris e desaparece. Ela se conscientiza que ela tentou essas intervenções, ela fez o que ela pôde, ela tem esse remorso, essa culpa de que ela doou o filho, o outro não compreende, e ela não conseguiu, então, atingir esse objetivo de buscar a melhora de um dos dois que fosse, né? Porque o ciclo do ódio e da vingança, ele só quebra quando um decide quebrar. Então, ela atacava os dois para que, se algum decidisse, esse ciclo começaria, então, a ser quebrado, e ela não teve sucesso nessa empreitada. Flavia, então, antes de você continuar a história, eu acho que esse momento é um momento bastante importante do relacionamento entre mãe e dois filhos, né? A senhora de Bussons com o Giscard, que é o bispo de Lyon, e o Marcel, que se torna o bispo de Orleans. O Marcel, ele foi criado pobre, né, como você mesma comentou, e ele se sentiu a vida toda rejeitado pelo próprio irmão. Então, eu acho bacana a gente abordar um pouquinho as questões da rejeição, né? Então, é uma fala dele aqui. A vida toda invejei-lhe a sorte. Queria eu ter sido o vendido ao duque, né? Uma fala do Marcel para a mãe, né? Para a senhora de Bussons. O meu ódio por Giscard tem um fundo mais complexo e arraigado do que uma simples disputa por postos na igreja. Levarei até o fim minha ânsia de destruí-lo, mesmo que para tanto tenha que aborrecer-vos, dizendo que mesmo que que ele não estava se importando se ele iria aborrecer a mãe ou não. São pontos importantes, né? As feridas da rejeição. Então, a gente traz aqui alguns pontos que foram passados a mim por uma das expositoras aqui do Eustáquio também, a psicóloga Marisa Fortes. E eu pedi para ela fazer um estudo sobre a rejeição e ela me passou alguns pontos, né? Então, um estudo sobre os impactos emocionais e espirituais do abandono, da rejeição. Então, as consequências emocionais da rejeição, né? Sensação de onipotência, desenvolvimento de independência emocional excessiva, como um mecanismo de defesa, ou seja, eu não dependo de ninguém. Eu dou conta de tudo, eu faço tudo. A frieza emocional, né? Então, o cultivo de sentimentos negativos, como raiva, revolta, que na cabeça do rejeitado é uma forma de se proteger de novas rejeições. Problemas de confiança, que é uma dificuldade em confiar nos outros e uma sensação de não poder contar com ninguém. Então, quem foi rejeitado normalmente tem essas características, né? Não é uma regra, mas é algo que a Marisa, como psicóloga, estudou e trouxe aqui para nós. A rejeição, ela pode desenvolver aquilo que os psicólogos chamam de ferida de apego, ou seja, é um apego excessivo à matéria e ao poder, que era o caso do Marcel, que fez de tudo para ascender na carreira eclesiástica e conseguiu, né? Que além de ser a única forma de ascender para uma vida melhor naquela época, como você colocou, Flavinha, também era algo que ele buscava incessantemente, né? O apego excessivo à matéria e ao poder. Uma necessidade de culpar alguém pelo sofrimento. Então, a gente vê no livro que o Marcel culpa a todo instante o Giscard pela vida pobre e miserável que ele teve, né? Então, a culpa de tudo aquilo era do Giscard, porque ele era rico, poderia ter ajudado o Marcel, mas em nenhum momento o Giscard, né, se importou com isso. E a baixa autoestima e o sentimento de insuficiência, ou seja, ele precisava ascender em alguma carreira, em algum cargo de destaque,
porque só assim ele iria se sentir importante, ele iria se sentir uma pessoa importante. Né? Então ela traz aqui a Marisa que o poder e o dinheiro eles simbolizam a segurança material para quem tem o desamparo ativado, né? Que era o caso de Marcel. E aí ela traz também uma perspectiva espírita sobre essa questão da rejeição, essa questão do que aconteceu com o Marcel e até com o Giscard. Né? Então não há destino. Né? No espiritismo não existe um destino pré-determinado, pois cada espírito faz as suas escolhas, ou seja, todos nós somos dotados do livre-arbítrio. Caminhos diferentes, né? Giscard, ele foi para o lado rico, né? Porque ele foi vendido pela senhora de Bussons para o duque de Antoine. Então, o duque acabou adotando. E o Marcel ficou com ela, porque depois que ela fez essa venda do filho, ela seguiu para Orleans e aí ela teve um outro filho. Mas aí ela já não teve a oportunidade de vendê-lo, de dar um outro destino a esse filho, então ele foi criado pobre. Então, assim, cada um teve a sua prova espiritual. Assim como Giscard teve a prova da riqueza, que é uma prova extremamente difícil, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o Marcel teve a prova da pobreza, que também é difícil, né? Cada qual com a sua prova, né? E as consequências? Então, o Marcel ele desenvolveu raiva e apego raiva e um grande apego à matéria, enquanto que o Giscard ele foi corrompido pelo poder. E aí, para finalizar, né, uma reflexão final. O que realmente foi pior? O caso do Marcel, que cresceu pobre e rejeitado, mas com a possibilidade de construir uma vida honesta e simples. Se ele tivesse tido uma ajuda nesse sentido, né, a gente fala até uma ajuda espiritual, um psicólogo, alguém que pudesse colocá-lo nos trilhos, né? Ou a questão do Giscard, que cresceu completamente sem limites e foi corrompido pelo poder, né? Seduzido pela matéria. O que a gente vai ver lá na frente, no capítulo seguinte, que é a Flavinha também que vai expor, que o levou à derrocada, né? Mas sem spoilers, né, Flavinha? Não, nós já tem bastante coisa para a gente falar. Pois é. E aí, seguindo, né, eu quero falar um pouquinho do remorso também, que foi uma outra questão. Agora, a nossa querida Malu, Maria Luísa Zílio, que também é psicóloga, ela que me ajudou aqui a formatar esses slides aqui da questão do remorso. A senhora de Bussons, no livro, ela diz o seguinte: o meu erro do passado, vendendo-te... Isso ela estava falando para o Giscard, quando ela vai fazer a tentativa de fazer com que o Giscard parasse de brigar com o irmão, né? Então, o meu erro do passado, vendendo-te ao Duque de Antoine, cuja esposa não podia ter filhos, será por mim suportado pelo resto dos meus dias. Entretanto, venho à tua presença para exigir-te que cesses a contenda com teu irmão, o bispo de Orleans, que era o Marcel. Não posso vê-los disputando o amor de uma mundana e que os levará à morte. A Flavinha ainda vai falar sobre isso, sobre essa questão da disputa. Mas vamos se ater aqui à questão do remorso, que é isso que eu trouxe. Então, ambos são idênticos no pensar e no agir, frios e calculistas, ambiciosos e cruéis. Aí vem a parte dela que é muito importante, né? Amargarei todos os dias de minha vida por ter criado dois verdadeiros demônios, hoje travestidos em sacerdotes. A partir de hoje não tenho mais filhos, nem sou mais vossa mãe. Então, aí ela parte para Paris, né, extremamente inconformada, e ela chama para si toda essa situação que ela criou entre os dois filhos, né, essa briga, essa contenda entre eles. Então ela cai num remorso muito grande, né, enclausurada no remorso, isso são palavras do livro, desaparece por completo da vida dos filhos. Então, o que nós podemos falar a respeito do remorso, né? Nós temos o remorso e o arrependimento. Quais são as diferenças? Então, tudo começa com a culpa. Da culpa, a pessoa ela pode ter o arrependimento ou o remorso. O arrependimento é algo que a gente reconhece que errou e procura refazer, procura
um mecanismo bom para nós, né? De refazer aquilo que foi feito errado. Já o remorso é um sentimento de punição, de autopunição, porque a pessoa ela não consegue se perdoar por aquilo que ela fez. E aí, no caso da senhora de Bussons, né, o que ela poderia ter feito? Eu questionei a Malu, né, como psicóloga e como uma trabalhadora do Centro Espírita na orientação fraterna, que é um trabalho que todas as casas espíritas têm para ajudar as pessoas, né? O que ela poderia ter feito? O que a Malu, como orientadora, falaria para uma pessoa que vai nessa condição buscar ajuda no centro espírita? E ela me disse, olha, ela teria que se perdoar, mas desde que ela tivesse condições emocionais para isso. Né? Entender que foi uma atitude naquela época, foi uma atitude para que o Giscard tivesse melhores condições de vida. A gente está falando aqui do caso que a senhora de Bussons vendeu o filho, né? Mas isso é muito difícil. Então, o caminho do auto-perdão é muito difícil, né? Então, assim, vender um filho é sentido por esse filho como se ele tivesse sido abandonado. E isso permanece na estrutura psíquica do abandonado, do filho abandonado, como alguma coisa imperdoável. Então, o caminho seria o auto-perdão, né? E o tempo e maturidade. Então, assim, para que ocorresse esse perdão, seria necessário muita maturidade da pessoa. Enquanto a senhora de Bussons ela não se perdoar, ela vai continuar se punindo. E aí tem uma fala do Victorious que magoa muito ela, né? Não a considero minha mãe, né? Ou seja, aí também teria que ter uma reconciliação da família, né? Então, quantos filhos dela, o Marcel e o Giscard, não entenderem a atitude da mãe e não a perdoarem por isso, eles também vão continuar com sentimentos de vingança, querendo brigar um com o outro. Eu acho bastante importante quem eventualmente tem algum problema com rejeição, remorso, é muito importante buscar ajuda, né, Flavinha, do centro espírita. Existem muitos tratamentos que podem auxiliar, ajuda de psicólogos. Esse tema é importante porque também a gente percebe, por ela, que ela também sofreu, não é? É, Então, mesmo com toda a dificuldade, acho que tem os dois lados das pessoas que quem abandona e quem é abandonado, não é? é. Então, acho que é um aprendizado que a gente vai ver aqui na segunda parte, que fala das questões das relações espirituais. Então, é um processo de perdão, mas aquilo, dentro daquele momento que ela estava vivendo, aquele tipo de atitude para um espírito que ainda não era evoluído, né? Aquela atitude correspondia à época. Porque também, se a gente Exato. for pensar, se ela não desse o filho, ele ia pegar o filho. Ela não tinha força. Se a Exato. mulher, a Constância, com todo o dinheiro, com toda a posição social, ela não teve força em relação ao marido, a relação de posicionamento do espírito encarnado como mulher, vamos colocar dessa forma, né? Era o mesmo da rica e da pobre. Então, por isso que os desafios eram diferentes quando você vinha encarnado como homem ou no papel de mulher, né? Então, você vê que aí os problemas são similares nesse sentido. Então, só para a gente agora trazer quem é essa mulher que a Madame de Busson, a mãe, fala. Tem aqui até a figura no livro, né? É a Françoise. Ela era amante dos dois. Então, ela era filha do Duque de Orleans. Então, ela era filha de uma pessoa poderosa, só que ela era uma pessoa que ela era usada pelo pai também, né? Então, ela tinha caso com os dois, tanto com o bispo de Orleans quanto o bispo de Lyon, Eustáquio, Giscard, Victorius, enfim. E ela vai levando esse relacionamento até que chega um determinado ponto que os dois querem crescer mais na questão religiosa, eles querem se tornar cardeais, né? E aí, então, o Giscard fala para ela: olha, agora você precisa se decidir, porque para eu me candidatar ao cargo, que os dois iriam se candidatar, a gente não pode, nesse momento, ter nenhuma mancha no nosso currículo, vamos assim dizer. Então, você precisa definir: você vai ficar comigo ou você vai ficar com o meu irmão? E aí ela consulta o pai, ele já estava conectado com a questão da Alemanha, do conde, do duque da Alemanha, do Klaus, e da família, e ele já sabendo desse movimento, ele fala: olha, pela minha análise, quem vai cair é o bispo de Lyon. Vamos nos agarrar ao bispo de Orleans,
porque pelo movimento ele vai ser destruído. E aí, nisso, como ela ainda tinha influência, ela rouba uma série de documentos da abadia, mapas, que era algo extremamente precioso, afinal, esse era um dos movimentos e da forma de poder, eram os labirintos dentro desses lugares sagrados, né? Eram verdadeiras prisões. E aí, o Giscard, quando ele descobre, ele fica muito bravo, e depois, tanto que ele manda matá-la. Ela aparece depois morta, boiando no rio Sena, né? Ou seja, então ele manda matá-la. E aí, então, é onde encerra o capítulo em relação a esse tema, e aí vai para a parte final, é onde revela a morte, então, da Constance. Ele manda uma pessoa atrás dela lá em Veneza, no norte da Itália. Ela vai para um convento, ela se torna noviça, que também ir para um convento, ou mesmo para vida religiosa, não necessariamente você tinha uma vocação. Grande parte não tinha, sobretudo nessa época, uma boa parte não tinha, não podemos generalizar, né? Mas eram fugas, as pessoas iam por lá, por exemplo, as mulheres, não conseguiu casar, engravidou de uma pessoa, a mãe do Giscard, por exemplo, ia ter ido para um convento, era muito comum. A mulher que não tinha casamento, que ela não tinha honra, ou engravidou de alguém, ela ia para o convento. Então, era muito comum também as freiras, a organização feminina, acolher essas mulheres e elas seguirem por uma vida religiosa, não por vocação, mas por uma prisão imposta por elas mesmas para fugirem, ou pais que também, por envergonharem a honra da família, aprisionavam as filhas nos conventos. Então, também tem essa questão que é trazida e ela vai lá e se esconder. Então também tinha assim como ele se escondeu na abadia, ela foi se esconder no lado feminino da religião, não é? E aí ele manda alguém atrás dela e ela está lá no meio de uma festa e até que ela então é morta pelo monge Peter. E ele vai lá e mata, e aí é onde volta naquele pedacinho do capítulo que ele diz: descobri que as duas morreram. A minha filha morreu de tuberculose e a Constância eu mandei matar. Então, talvez até ele pode ter ido mandar matar a filha, mas quando eu descobri, eu já estava morta. Ou seja, o plano de vingança dele, ele estava colocando em prática e ele conseguiu. Negativamente, ele cumpriu no palavreado de hoje a meta. Ele matou a mulher, ele matou a filha, ele subiu no poder, ele conseguiu construir a riqueza, né? Enfim, ele cumpriu aquilo que ele se propôs, ele entrou na abadia, ele conseguiu ter poder, né? Então, assim, do ponto de vista intelectual, ele teve sucesso, ele conseguiu tudo aquilo que ele planejou, só que estava ainda voltado para o mal, né? Então, agora o trabalho vamos trabalhar todas essas habilidades para trabalhar para o bem, e é onde vão seguindo as encarnações futuras e as, não sei se atuais, que a gente não sabe depois o que acontece com ele. Pois bem, então a gente encerrando aqui o capítulo, tem uma parte para a gente entender por que ele escolheu a Ordem dos Beneditinos, não é? Então, fazendo uma pesquisa sobre o tema, que é muito importante também, sobretudo nos dias de hoje, mais do que nunca, pela questão da tecnologia e da informática, a gente tem que ir na fonte oficial. A gente tem que pesquisar fontes confiáveis. E eu fui buscar, dentro das pesquisas, eu fui buscando até que eu caí na página oficial da Ordem dos Beneditinos da Itália, ou seja, a história é de lá. Então, é o site que vai me contar a história fiel, né, sobre o olhar deles ou não, e o que eu achei muito curioso é que ele traz esse olhar de que tiveram problemas, sim, né? Inclusive, para quem tiver curiosidade, eu vou disponibilizar a bibliografia, é a história da ordenação, e é bem curiosa, não vamos trazer no detalhe, porque só pegar o que nos interessa, mas foram os pontos que eu fui ler a partir da leitura do capítulo para identificar onde historicamente estava posicionado o plano do Eustáquio. Então, essa ordem religiosa, ela surgiu de São Bento. Então, São Bento foi quem criou e fundou essa ordem na Itália, no século VI. Né? E aí é chamada a regra. Ele criou uma série de regras, são 70 e poucos artigos, de regras de conduta morais. Então, estariam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Né? A regra. E aí isso se perdeu, né? Mas trazia como lema o trabalho e a oração e a devoção, o trabalho no bem, a caridade. E aí ele ganhou força no século VIII, 8, 9, que é onde tem a expansão e a popularização dessa ordem religiosa. E é no século 9 e 10 que é o auge, que é justamente onde nasce essa encarnação do Eustáquio,
que é 800 e pouco, que é o auge, que é exatamente a época que ele vai para os beneditinos. Então, é esse momento que volta lá para o Império Carolíngio. Então, no Império Carolíngio é onde ganhou força a Ordem dos Beneditinos. Então, nesse período, que ele tem força grande aqui na França, mas como aqui era o centro do poder, se esparramou por todos os outros países também, que faziam parte do Império. E aí, essa ordem religiosa, ela passou a ser a mais forte daquele momento. E se nós pensarmos que naquele momento, do ponto de vista ocidental, é sempre importante a gente dizer o Ocidente, que a gente tem como base, inclusive as questões nossas do Brasil, dos direitos, enfim, é o Ocidente europeu. Naquele momento, era a França. Então, a França tinha um grande poder já naquele momento, econômico, enfim. Então, essa ordenação dentro da França, ela tem um outro papel diferente no sentido de poder. E aí é onde tem o poder econômico, poder intelectual, né? Os padres, os monges ficavam reclusos, eles que tinham o conhecimento, eles que vão educar e doutrinar a elite. Então, toda a elite tinha uma questão religiosa. A religião estava junto com o poder, né? O poder era a igreja que dava poder para os reis. Os reis sem a igreja não eram ninguém, que é onde vem a Revolução Francesa e quebra essa questão da monarquia e da igreja. Ó, nós não queremos mais essa ordem. Então, veja, isso vai acontecer, começar em 1789. Nós estamos aqui no século VIII. E a igreja já era muito forte. Não é? Então, veja, esse é um momento de grande expansão e fortalecimento dessa ordem específica, que era a ordenação beneditina. Então, quando Eustáquio faz o plano, ele já sabe que era o melhor lugar para ele atuar naquele momento. Não é? Então, ele ia ter poder, ele ia ter dinheiro, ele ia poder usar as pessoas que entrariam lá com essa veste cristã, que eu acho que é o pior, né? Você finge que é alguém do bem para manipular. Então, quantas pessoas, se a gente vê em livro, vê em filme, que é a realidade, então eu venho travestida de eu sou muito amorosa, eu sou uma freira amorosa, estou trabalhando no bem, e está ali manipulando, causando intriga, né? Pegando dinheiro, só está ali naquela manipulação mental. Não é? Você joga um contra o outro, é o sutil. Esse é o mais perverso, quando você planta a maldade. Você não está olhando aquilo e fala assim, nossa, mas você viu a Júlia, aquilo que ela falou para você? É o pior comentário, que você, não é? Isso É, é muito grave. Você não está nem aí, às vezes nem tem nada, e é onde se criam essas discórdias, que aí é onde vem o pensamento do obsessor. Por isso que a gente tem que eu, orar e vigiar o pensamento. Fala, eu Júlia. acho que você falou uma palavra que é crucial, é a perversidade, né? Esse comportamento ele É. revela a perversidade. É, e a falta de amadurecimento espiritual, não é? Sim. Então, essa perversidade no sutil, que você não percebe, joga um contra o outro, realmente é muito mais perverso e cruel do que uma batalha de enfiar uma espada no outro, uma batalha que justificaria o poder, não é? Uhum. Então, esse ambiente, tanto que quando conta na história do própria ordenação, eles colocam que quando chegou no século X, 910, 900 e alguma coisa, fazendo a leitura no contraponto, eles passam por essa situação de má imagem e eles fazem uma reforma, e é na região da Borgonha. Dijon fica onde? Grandes partes das encarnações do Eustáquio são na região da Borgonha, que estão mais para a Alemanha. Né? Sim. Então, eles estão próximos ali. E esse centro dessa grande reforma, para começar a entender que estava tendo muita intervenção e desvio, é justamente nessa época, logo depois. Ou seja, ele vem no auge da corrupção. Então, ou seja, ele foi visionário nesse sentido. Essa é a leitura que eu fiz, fazendo a leitura da história. E só para a gente fechar, quando vai continuando depois aí vem a reforma protestante, ela vai passando por uma série, o texto, né, ainda que curto, ele vai trazendo esses fatos históricos, e no final, para mim, foi uma frase muito emblemática, que ele coloca assim, que aí hoje, depois quando veio 1800, aí vai para o Brasil, ela se renova, e essa ordenação ela existe até hoje. Então, ela foi passando por uma série de transformações, assim como as vidas de Eustáquio, né? Vai lá, sobe, desce, se transforma, se reinventa, é atacado. Ele termina dizendo que foram 15 séculos
da trajetória dos beneditinos, onde eles tiveram altos e baixos, mas mostra que a força dos ordenamentos, das regras, elas sobreviveram ao tempo. Então, eu achei muito curioso, porque termina a frase com 15 séculos, né? E é exatamente o período que a gente está vivendo dos 15 séculos de Eustáquio, e aí eles passaram por esses altos e baixos juntos, né? Então, isso também é uma observação minha, a partir da leitura de confronto com o estudo de hoje. Essa é a história que está lá no site oficial e que traz um pouco desse contexto histórico do porquê da ordenação dos beneditinos. E só também um outro ponto para finalizar essa parte: por que que não os franciscanos, os dominicanos? E aí ele coloca dentro da história, porque eu não sou uma estudiosa da religião, enfim, mas eu estou com base no simples texto, não existia a ordem franciscana, não existiam essas outras ordens. Então, naquele momento, a gente entende que a ordem beneditina era a mais forte, que tinha, dentre outras que poderiam ter, mas essa era a mais forte, né? Então, isso também é um conceito que eu me perguntei, que eu fiz, por que o beneditino? Se tem outras tantas, é que essas foram surgindo depois, né? Mas só quando você vai parar para olhar, você vai entendendo o porquê das coisas. E só para trazer uma curiosidade, esse foi um livro que eu li há muitos anos atrás, que é A Abadia dos Beneditinos. Ela é um livro também psicografado, é um livro espírita, e ele traz histórias exclusivamente sobre espíritos que reencarnaram como beneditinos. Eu li esse livro há uns 20, quase 25 anos atrás, isso me chamou a atenção no centro espírita. Eu li o livro inteiro na época, eu devorei o livro porque já me atraiu, e eu tive, inclusive, eu tive um acidente, assim, suave, né? Caí na calçada lendo o livro, porque eu fiquei tão atordoada, mas eu li na época até o final. Falei, preciso reler esse livro. Ele me marcou muito, porque me chamou muita atenção. Aí fui reler para preparar aqui para o estudo, eu não consegui passar do primeiro capítulo. É muito pesado, chega uma hora que cansa tanta vingança. Falei, acho que eu já evolui um pouco. Um pouco eu já mudei. Dos 25 anos para cá, eu já não consigo mais devorar aquilo. E sério, eu caí na calçada. Eu estava indo trabalhar, eu virei o pé, e de tanto que aquilo me atordoou. Enfim, então é um livro que precisa estar preparado um pouco para ler, né? E no primeiro capítulo é onde conta, então cada capítulo vai sendo uma pessoa que vai trazendo justamente esse resgate para relembrar e trazer como um Eustáquio. E o que conta nesse capítulo primeiro é que eles tinham uma organização secreta, que era os Irmãos Vingadores. Então é exatamente isso que o Eustáquio já tinha visto que existia. Então, dentro das abadias, sobretudo nessa dos beneditinos, aconteciam a mesma coisa do que aconteceu com o Eustáquio. Pessoas como ele que se refugiavam como uma situação como ele, pessoas que de alguma forma chegavam lá e todos eles tinham em comum alguma vingança. Então, a vingança ainda estava muito arraigada naquele nosso momento histórico da humanidade. E isso mostra claramente que essa organização eram daqueles espíritos, para a gente ver que não eram todos, eram escolhidos para participar. Ou seja, quem entrava na abadia e tinha essa característica de não estar por vocação, essa ordem convocava, porque também depois você descobria que aquilo existia, você não podia sair, né? E eles tinham como pacto, cada um tinha que jurar fidelidade e fazer tudo o que fosse pelos outros para poder vingar o plano de alguém. Então, todos ali tinham como objetivo vingar alguém. E todos trabalhavam juntos. Então, eles faziam qualquer coisa, qualquer coisa. E tudo com o aval do prior. Então, a característica desses monges, eles eram ficarem reclusos, lendo, eles tinham a arte, eles copiavam os livros, eles ilustravam, enfim. Só que tudo que eles faziam, então tinha um plano. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse livro, tinha lá a pessoa principal, agora não me recordo o nome, vamos supor, como se fosse o Giscard. O Giscard entrava lá e falava, eu quero vingar o duque alemão. Então, essa ordenação dos irmãos vingadores iam fazer todo um plano junto com ele e aí eleger algumas pessoas que iam participar, equipes, e falar, você vai ajudar. Então, hoje, igual esse que matou a mulher da Constance, aparece no livro, mas poderia ser um monge lá dentro e que dentro dessa organização ele dissesse, você é o responsável por matar a minha mulher. Ele não podia dizer que não, ele ia ser preparado e ele ia fazer aquilo tranquilamente, porque alguém ia vingar a família dele, ou o objetivo que ele estava lá. Então, eles juram fidelidade, eles realizam vinganças pessoais, e eles tinham essa vida dupla. Então, inclusive, estar nessa roupa de monge trazia mais poder ainda para eles manipularem informações, roubarem documentos, tirar confissão
que é nesse livro a parte mais perversa que conta desse espírito é que ele vira o confidente da pessoa, da família que ele queria vingar. Então a mulher, que naquela época também era comum, quem tinha muito dinheiro, tinha lá alguém conectado que ia ser o responsável pela família. E aí ele se aproveita da mulher e ele vai manipulando a mulher naquela família rica, que é de quem ele quer se vingar, o marido dela, e ela vai contar assim, é uma aflição, porque tudo que ela vai contando para ele vai usando para saber onde está a pessoa, ele vai manipulando, e ela achando que está recebendo um conforto espiritual. Então, eu acho que, da minha opinião, assim, do que eu não consegui, é que chegou assim, tão perverso que eu falei, já tá bom de ler, já entendi como funcionava, não precisa mais, né? E tinha esse consentimento, eles tinham, inclusive, o celibato, eles tinham que ser celibatários. Mas quando sai em missão, está autorizado o celibato da meia-noite a meio-dia, por exemplo. Então, eles tinham essas ordens, tinham toda uma regra do que eles tinham permissão, mas só naquele período, depois você volta. Então, fazendo essa análise, a gente entende o que Eustáquio viu, que era o que existia naquele momento, né? Uma organização dentro da religiosa, que não eram todos, que se uniam para fazer o mal e com dinheiro e com inteligência. Né? Era um crime organizado. Não é? Eles já estavam aí se organizando. Então, superada agora essa parte, a gente vai para a parte final, que é fazer a conexão com a doutrina espírita. Né? Quando a gente olha os temas desse capítulo, o que a gente observa? As afinidades espirituais, que é para o bem e para o mal, ou seja, os espíritos são afins de acordo com o momento evolutivo. E aqui, no caso, são os afins do mal, e tem os afins do bem, que são os que estão em Alvorada Nova. Né? Então, todo espírito tem sempre alguém que já está mais evoluído do que ele, e que são esses espíritos do bem que vêm nos ajudar. E nós sempre estamos nesse momento evolutivo aqui na Terra, mais evoluído que em relação a alguém que já esteve conosco. Então, por isso que esse é um trabalho que vem as obsessões ou os desentendimentos familiares, né? Os laços de família, tem o laço de família corporal e o laço de família espiritual. E geralmente, de acordo com a doutrina, quando a gente reencarna na família, são pessoas que a gente tem mais dificuldade ou afinidade. Então, se é uma família muito harmoniosa e tem aquele espírito que vem muito fora, aquela família harmoniosa recebeu aquele espírito dissidente, que é o que dá confusão, que é aquele que está sempre dando dificuldade, enfim. O filho pródigo, né? É possível. Nós temos as famílias que são todas como essa, estão ali ligadas de alguma forma e vem na prova, tanto ela como eles, para poder algum deles conseguir evoluir. Então, eles aceitam essa prova difícil. Então, é um laço espiritual que eles têm. Né? Então, os laços de família, eles são espirituais. Tem os materiais, que às vezes são aqueles que vêm, passam temporariamente, às vezes falam, nossa, essa pessoa não tem nada a ver dentro dessa família. E às vezes ela vem só porque aquela família acolheu, né? Não sei, eu conheço pessoas assim, você fala, mas não tem nada a ver com aquela família. Pode ser que então, justamente, ela veio naquele ambiente para ver se dá uma ajustada, dá como exemplo, mas não necessariamente ela vai para um outro grupo, né? Igual grupo de escola, de família, de amigos. A gente muda de turma ao longo da vida. Tem aqueles que são fiéis, tem sempre alguém que é fiel na nossa vida a vida inteira. Né? Sempre tem alguém. E tem um outro livro também que é muito especial, que eu gosto muito, eu já falei bastante dele em outras palestras, que é o Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Quando a gente entende que os nossos filhos não são nossos, eles são espíritos, muda completamente essa questão do apego, muda essa questão do remorso, ou seja, nessa vida veio como filho, mas né, eu tenho uma relação espiritual com ele. Eu vou fazer o que eu posso. É que no papel de mãe, pais e filhos, você tem uma condição diferente de alavancagem espiritual, que nem sempre dá certo. Então, quando a gente entende que os nossos filhos são espíritos, muda completamente a nossa forma de lidar, de cuidar, de observar as más tendências, não é? Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Então, o papel da infância é justamente esse: é observar aquela tendência negativa dos filhos, dos espíritos que estão criança. Então, muitas vezes você fala, ela é criança, põe para brincar porque é criança, e dá pau. Tem criança que não gosta da outra. São espíritos antipáticos, espíritos que não se dão. Então, não force se a criança falar, eu não gostei, eu não quero ficar com a Joaninha, eu não quero.
porque você não deu aquela conexão. Então, não é porque é criança, está criança. Então, se a gente É. observa isso, a gente percebe aquilo que precisa ajustar nas crianças que estão sob nossa responsabilidade, não só como filho, mãe, filho biológico, né? Mãe, tia, sobrinho, madrasta, todo mundo que participa da educação espiritual tem responsabilidade sobre aquele espírito. Então, é muito difícil você observar que você tem um espírito na sua família que tem uma má tendência. Mas se a gente tem a visão espiritual, é aí que a gente tem que buscar o quanto antes, fazer o máximo que puder, porque tem o livre-arbítrio do espírito e ser refratário ou não, não é? Então, é uma relação de causa e efeito, eles vão reencarnando, eles vão aprendendo, mas como a gente já viu em outras situações aqui também no canal, e a gente estuda na doutrina espírita, você não tem o ciclo da vingança, do viver no mal, ele não é eterno. Ah, então porque morreu, matou um, vai matar o outro. Alguém tem que tomar a atitude de quebrar esse ciclo, isso é o principal. E por isso que é essa tentativa. Se a mãe conseguisse de um, você acabaria com o ciclo da vingança para começar o ciclo da reparação, não é? Viver em diversos contextos faz parte da nossa experiência como espírito, porque a vida é uma só, as encarnações que são diversas, né? No espiritismo, no evangelho, a gente tem o capítulo que fala dos inferiores e superiores, do uso da inteligência, né? E um ponto importante que é a lei de sociedade, ninguém evolui sozinho, isso é uma lei natural. A gente precisa do outro para evoluir. Mas a pergunta que fica é: a escolha é sempre nossa, e como que nós queremos evoluir? Então, essa é a reflexão que o livro nos traz. O que aconteceu com Eustáquio, no nível espiritual que nós estamos na Terra, nós estamos tudo mais ou menos no mesmo nível que ele, passamos por mesmas dificuldades em diferentes contextos, mas as dificuldades foram muito parecidas. E assim como ele vai conseguir essa transformação, o livro vem para nos mostrar isso. Persista, tenha fé, agora a gente tem mais conhecimento, tem mais condição de transformar. Não vai dar certo 100%, a gente ainda não está numa condição de perfeição, mas a gente já tem condição de escolher melhor. Então, o nosso nível intelectual permite que a gente faça melhores escolhas para que a gente continue evoluindo moralmente. Então, aqui eu concluo o estudo do capítulo, usei aqui o Abadia dos Beneditinos, Eustáquio, o site aqui de acesso da Organização da Ordem dos Beneditinos na Itália, se puser lá, é só colocar Ordem dos Beneditinos Itália, vai aparecer, e lá tem a parte histórica bem simples e resumida, e então eu encerro por aqui, eu agradeço aqui a parte da exposição, do estudo, e Julie, a palavra agora está com você. Muito obrigada, Flavinha. Nossa, foi um super estudo. Vamos aí na continuação, capítulo 14 também com a Flavinha, que vai falar sobre o fim de Giscard. Então não percam aí a nosso próximo capítulo, que vai abordar aí o fim dessa encarnação tão significativa na evolução de Eustáquio. E uma boa comemoração aí para você e para o Almir no 14 de julho. É a 14 de julho mais bem preparada espiritualmente que eu vou passar. É, isso aí. Obrigada, Obrigada, um Flavinha. grande beijo a todos e a todas. E até a próxima, hein? Capítulo 14. Leiam, se preparem, que vai falar de vingança.